Bíblia ela é muito clara quando ela diz que Deus, para Deus, nada é impossível. A Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Quando você começa a ler a Bíblia e você entende tudo que Deus criou, aquele que criou o céu, as estrelas, a lua, o sol, que deu o firmamento, aquele que separou as águas, aquele que criou os animais, aquele que criou o ser humano. Então a gente vê que a criação, ela revela Deus, ela revela o Criador. Só que, mesmo se eu disser para você que esse Deus, que criou todas as coisas, criou o céu, a lua e as estrelas, esse mesmo Deus pode ajudar você, talvez você não tenha fé para acreditar nisso. Mesmo que eu fale que é o Deus que criou a lua, se eu falar para você, olha para a lua, olha para as estrelas, olha para os animais, olha para a perfeição da gravidade, e eu falar, Deus que criou todas essas coisas, Ele pode entrar no favor da sua causa. Ele pode te ajudar. Esse Deus é o seu Pai. A gente às vezes é um pouco incrédulo para acreditar. Porque a gente acaba criando dentro do nosso coração barreiras. E existem ciladas do inimigo, existem estratégias do inimigo que causam barreiras dentro da gente. Situações, feridas, uma palavra que alguém lançou, uma situação que aconteceu, o dia mal que chegou, situações que vêm justamente para nos abalar. Muitas dessas situações, obras do inimigo, para fazer o quê? Criar muros, criar barreiras, criar bloqueios. Só que na verdade, a gente precisa caminhar por fé, crendo que Deus ele é capaz de fazer o que Ele quiser, porque para Ele nada é impossível. E na vida de Zacarias não é diferente. Zacarias, ele é um homem, que a Bíblia descreve ele como sendo um sacerdote. Ele era um sacerdote. Ele era o marido de Isabel, né? Então, Zacarias e Isabel, eles já eram avançados de idade. Eles já eram idosos. E eles não tinham filhos. Só que nós sabemos que quando um casal casa, o que eles querem? Filhos, né? Ainda mais nessa época, que era uma época onde ter filhos era uma característica, um sinal da bênção de Deus. Quanto mais filhos você tivesse, mais bens você teria, mais próspero você teria. Só que, quando uma pessoa não tinha filho, ela fazia parte ali de um grupo da sociedade que era visto como aqueles que Deus não abençoou. Olha, Deus não abençoou. A gente tem a história de Ana, e a Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Deus não permitiu que ela tivesse um filho. Jesus. Meu marido trabalhador, chega no trabalho. Então, a gente sabe que Deus, Ele pode fazer isso, se Ele quiser, não permitir. Só que, o que eu vejo na vida de Zacarias? Eu vejo na vida de Zacarias e na vida de Isabel, que no fundo, eles queriam um filho. Gente, imagina a seguinte situação. Imagina que você comece a orar por um propósito, e aí você ora, aí passa um ano, você não vê nada acontecer. Aí passa 2 anos, você não vê nada acontecer. Irmão, pergunta, se você está orando, e dentro de 2 anos, você não viu nada acontecer, você continuaria orando? Se passar 10 anos, você continuaria orando? Se passar 15 anos, você continuaria orando? Eu acredito que Isabel e Zacarias era um casal que eles se casaram, eles começaram a tentar ter filhos, o filho não veio, e o tempo foi passando, e a idade foi chegando. Eu acredito, eu vou conjecturar que eles provavelmente pararam de pedir a Deus um filho. Só que parar de pedir muda o que eles sentiam no coração? Não. Tanto que a gente leu aqui, o que o anjo fala? Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. O anjo diz, Zacarias, não tenha medo, a sua mulher vai engravidar, pois a sua oração foi ouvida. Isso me deixa muito curiosa, porque eu acredito que a oração que ele se refere aqui é a oração do coração. É interessante que quando a Marilene teve a oportunidade dela, ela
louvor e ela falou algumas palavras, o Senhor falou muito comigo. E muitas das vezes, irmãos, a gente está desanimado para pedir. A gente está desanimado. E eu entrei num propósito de oração específico, sobre uma causa específica. E eu recebi muito da tua palavra, irmã Maria, recebi muito. Porque foi uma palavra de incentivo para não desistir de orar. Porque muitas das vezes a gente acha que não está acontecendo nada, né, gente? Que nada está mudando. Aí Deus vem dar um incentivo para a gente. Continua. Mesmo sem força, continua. E eu acredito muito no poder da oração. Só que o que eu quero falar com você nessa noite é que Deus, Ele ouve a oração do seu coração. Deus, Ele sabe o que no seu interior você precisa. Porque muitas das vezes você não sabe expressar com palavras. Talvez você comece uma oração, aí você ora pela sua casa, você ora pelos seus filhos, você ora pelos seus familiares. E isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Você orar pelos seus familiares, orar pela sua casa. Só que às vezes, dentro de você, existe um pedido para Deus. Existe algo que você quer muito falar com Deus, mas você nem pede mais. Só que eu estou aqui para te dizer que Deus, Ele conhece o desejo do teu interior. Ele conhece o desejo do teu coração. Ele conhece essas orações que você já até parou de orar. Mas Ele conhece. E Ele é fiel, irmão, na tua vida. Creia. Saiba que nada fica esquecido aos olhos de Deus. Talvez Deus liberou para você uma palavra. Talvez você tenha uma promessa. E você acha que pelas suas escolhas, essa promessa não está de pé. Irmão, está de pé. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende da tua palavra. A gente é injusto. A gente é infiel. Deus não. Deus não é. Ele é justo. Ele é fiel. E talvez você esteja pensando assim: Jéssica, eu até comecei a orar por isso. Era até algo que ardia o meu coração. Era até algo que eu gastava tempo de oração. Só que por conta das minhas ações, eu acho que não adianta mais eu orar. Deus não vai me ouvir. Irmão, eu já passei por isso. Eu já passei por situações onde eu orei e o inimigo veio na minha cabeça assim, ó, querer impedir minha oração. Como quem diz assim: você não tem que ficar orando por isso. Você não pode orar por isso. E quem é ele? Quem é o inimigo para dizer que eu não posso falar com meu pai? Quem é o inimigo para dizer que eu estou distante do meu pai por conta do meu pecado? Porque não é a minha falta de pecado que me aproxima de Deus. É o sangue de Jesus que me aproxima do Pai. Então, o meu pecado não é quando eu não peco, Deus está perto de mim. Quando eu peco, Ele se afasta. Nunca. Deus não ama você porque você não peca. Ele ama você porque Ele sabe que você é um pecador e depende do amor dEle. Ele ama você porque Ele é amor em essência. Ele é a versão de amor, Ele é puro amor. Ele é todo amor. E é por isso que Ele te ama. Então nós somos escolhidos não por causa da nossa capacidade ou por causa das nossas qualidades. Nós somos escolhidos porque Jesus foi lá na cruz, morreu por mim e por você. Nos preparou para que a gente pudesse estar hoje servindo ao Pai. E nessa passagem que a gente leu, a gente vê que Zacarias, como eu falei, ele é um sacerdote. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que mesmo que você ore e você não veja acontecer, continue cumprindo o seu papel. Continue cumprindo o seu propósito. Zacarias, ele era sacerdote. Ele tinha o dever de ir no templo, né? Cumprir as suas obrigações no templo. Ele tinha essa obrigação. Era a tarefa dele. E aí, eu vejo a vida dele se passar, eu vejo os anos se passarem, eu vejo os cabelos brancos chegar, eu vejo o cansaço físico bater no corpo já idoso, e eu vejo que aquilo que ele tanto queria que era um filho, não acontece. Mas ele continua posicionado no propósito dele. É isso, irmãos. É sobre isso. É sobre você ter constância. É sobre você ter resiliência. É sobre você ser linear. Não viver de altos e baixos. Eu preciso viver um milagre para minha fé aumentar. Você não precisa viver um milagre para sua fé aumentar. Você precisa cumprir cada dia. Dia após dia, passo após passo.
É passinho por passinho. Passinho por passinho. Deus, ele vai nos estruturando. E mesmo se eu não ver acontecer, eu continuo caminhando. Porque mesmo se eu não ver acontecer aqui, eu estou no caminho rumo à Nova Jerusalém. Eu estou no caminho. Então eu continuo. E aqui esse homem, esse Zacarias, que ele era um sacerdote, ele está ali exercendo ali o propósito dele, e aí o anjo aparece para ele. Quantas vezes Deus, ele quer falar com você, mas você não para se entregar a ele? Quantas vezes, irmãos, que às vezes a gente até acaba atrasando aquilo que a vontade de Deus é para hoje. Quantas vezes? Porque a gente não para oferecer ali a si próprio a Deus. A gente não para. E aí a gente perde essa oportunidade. Zacarias, ele vê o anjo enquanto ele estava cumprindo o propósito dele. Enquanto ele foi adorar o Senhor. E é nesse ambiente que o anjo aparece para ele. E eu gosto muito dessa parte, porque Zacarias, veja bem, ele era um homem que eu acredito que ele ia muitas vezes ali cumprir o papel dele. Muitas vezes ele foi lá acender incenso. E ele nunca tinha visto um anjo. Cada vez que ele ia lá acender incenso, ele nunca viu um anjo. Mas, em um momento, o que acontece? Ele vê o anjo. E quando ele vê o anjo, ele fica desesperado. Ele fica com medo. Quando o anjo aparece para Zacarias, a Bíblia vai dizer que ele é tomado por medo. Medo. E quantas vezes na minha e na sua vida, a gente passa por situações de medo. Que a gente até quer ver algo sobrenatural, a gente quer até agir no sobrenatural, só que a gente é envolvido por medo. O medo nos paralisa, o medo nos impede. Só que Zacarias, ele estava em um ambiente onde era um ambiente propício a ver o anjo. Era um ambiente onde ele poderia ver situações espirituais. Só que ele, naquela situação, ele é envolvido por medo. E ele não acredita. Irmão, o anjo libera uma palavra sobre ele. O anjo fala assim: o Senhor ouviu a sua oração. Ele diz assim: sabe aquilo que você ora tanto? Sabe aquilo que você clama tanto? Eu concedo a ti agora a sua oração, o seu pedido. Só que ele é inundado por medo, por dúvida. Irmão, não deixe a dúvida paralisar aquilo que Deus já falou que ia fazer na sua vida. Se Deus liberar uma palavra para você, não tenha medo, não duvide. É como eu falei, para Deus, o impossível é possível. Não existe nada que pode impedir o agir de Deus. Quando Ele quer abrir a porta, Ele abre a porta e ninguém mais vai fechar. Só que se você fica com dúvida, você perde a oportunidade de crer de imediato. Crer de imediato. Quando Deus falar com você, saiba que Ele é fiel na tua vida. E aqui, a gente vê Zacarias duvidar por medo. Sentimento natural. Só que o medo paralisa, irmão. Saiba que o medo é uma influência maligna. O medo, ele vem para te paralisar. O medo não é só uma emoção. O medo, ele vem para te paralisar. É uma influência maligna. Então não permita que o medo assombre você e afaste você do propósito de Deus. Não permita. Não permita que o engano, que a dúvida impeça você de viver o melhor de Deus. Saiba que Deus é fiel. E aqui a gente vê Zacarias passando por uma situação onde o anjo fala para ele: até o dia em que isso acontecer, você ficará mudo. Então Zacarias aqui, ele passa por uma situação mais difícil ainda. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus está gerando dentro de você é grandioso. Aquilo que Deus está gerando dentro de você é valioso. O inimigo, ele quer tirar tua paz. O inimigo, ele quer tirar teu descanso. O inimigo, ele quer colocar medo em você. O inimigo, ele quer fazer você parar. Ele quer fazer você duvidar. Mas saiba que aquilo que está sendo gerado dentro de você é especial, é grandioso e vai dar muito fruto. Apenas creia. Creia que o Deus, que é o nosso Pai, que é o Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra,
aquele que entregou Jesus para se sacrificar no seu lugar, para que você possa ter vida eterna, aquele que disse que está preparando uma morada celestial para você, aquele que está preparando um lugar santo, perfeito, onde não há dor, onde não há choro, onde não há influência do mal. Esse é o Deus que cuida de você. E esse é o Deus que enquanto você gera, Ele cuida de você. Enquanto você está gerando, saiba que o que você está gerando é precioso. Apenas creia. Bem, deixa eu orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite, queremos te agradecer por essa palavra. Pai querido, queremos declarar, ó Pai, mais uma vez que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa descendência. Ó Pai querido, eu te peço, não permita que o inimigo venha nos confundir. Não permita que venhamos ser amedrontados. Ó Pai, que a gente possa entender que o Senhor é aquele que olha para o nosso interior. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Ó Pai, até mesmo aquilo que a gente já parou de orar. Ó Pai, mas aqui dentro do nosso coração arde. Ainda assim o Senhor está ouvindo o som do nosso coração. O Senhor ouve a nossa oração, ó Pai. Então eu te agradeço. Ó Pai querido, eu te entrego mais uma vez cada um que está aqui em Tuas mãos. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa nos guiar, ó Pai querido. E que a gente possa ter fé e crer, ó Pai, naquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Ó Pai, toma cada um aqui em Tuas mãos. É o que eu te peço. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a sua vida. E todos digam amém. Que as coisas só têm valor quando damos valor a ela. Vai na paz em nome de Jesus.